inverno mesmo, pessoal, começa oficialmente nesta semana, no domingo. Mas o tempo já dá sinais aí de mudança em várias regiões do país, né? Além da chegada da estação mais fria do ano, um alerta de tempestades chama a atenção para as áreas do sul e também do sudeste. E tem mais, o fenômeno El Niño, as chuvas dos últimos meses e as projeções climáticas também estão no centro das discussões do governo federal sobre o setor elétrico e a segurança energética do nosso país. Para a gente entender todo esse cenário de um jeito muito simples e didático, a gente conversa com o meteorologista Giovanni Dolif, que está por aqui com a gente. Giovanni, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Oi, Raiane, muito boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Giovanni, para a gente começar, né? Oficialmente o inverno chega nos próximos dias, no domingo. O que a gente pode esperar dessa estação e dos dias agora para essa semana aí que antecedem, aliás, o inverno? Olha, Raiane, o tempo está bem dinâmico. A gente tem visto a passagem de frentes frias, uma atrás da outra, e não vai ser muito diferente. Boa parte do país, durante o inverno, tem um tempo mais seco. Região sudeste, centro-oeste, parte da região norte, nordeste também, com um tempo mais seco, enquanto o sul tem uma frequência de chuva por conta das frentes frias. Mas esse ano está um pouco diferente. Em parte do centro-oeste e do sudeste está mais úmido e deve continuar ainda mais úmido, pelo menos nesse começo do inverno. Agora, esse final de semana que começa o inverno vai coincidir com o intervalo entre uma frente fria e outra, vai subir um pouco a temperatura. Em regiões do Vale do Paraíba, por exemplo, onde nós estamos, as temperaturas podem chegar a 27 graus no sábado. Isso porque vai chegar uma nova frente fria, e geralmente quando está se aproximando, antes dela chegar, dá uma esquentada. Essa frente fria pode causar temporais no sul, sudeste e centro-oeste, aí entre o final de semana e começo da semana que vem. Então, o inverno que começa bem dinâmico, né? A temperatura sobe, depois cai, chance de temporais. Esse deve ser o cenário nesse início de inverno. Eu vou aproveitar exatamente isso, Giovanni. Boa tarde para você, muito bom tê-lo aqui no TJ Aparecida. Tem esses alertas, né, de tempestades para as áreas do sul e sudeste. Quais regiões devem ser mais afetadas? Quais os principais riscos, Giovanni? Olha, Eduardo, o El Niño ele tem influenciado nesse período já com mais umidade, um pouco mais de chuva em parte do centro-oeste e do sudeste. Regiões que essa época do ano tem um tempo bem seco, né? A gente fica muitas vezes um mês sem chuva nesse período e esse ano a gente está vendo uma chuva com frequência. Por um lado, tem impactos positivos, né? Porque essa umidade não deixa a vegetação ficar tão seca, não deixa os reservatórios secarem tanto, é bom para o pasto dos animais, né? Que isso mexe com o preço, por exemplo, do leite. Nessa época seca, o pasto fica mais seco, então os animais se alimentam menos e as vacas dão menos leite. É um dos exemplos. Agora, por outro lado, a gente tem tido temporais pontuais. Vou dar exemplo de Goiânia, que no domingo teve um temporal violento, bateu recorde de chuva para o mês de junho, em poucas horas. Foi o recorde desde 1941, com muito vento, com granizo. E a gente tem visto eventos de granizo também em áreas de Minas Gerais, áreas do Sudeste e áreas do Centro-Oeste. Então, tem sido esse o impacto que a gente tem percebido. Dolif, a gente tem acompanhado, né, as notícias também falando desse El Niño, né, da influência do El Niño para 2026. O que a gente pode esperar? Quais os reflexos ainda podemos aguardar para o Brasil nesse segundo semestre que está começando? Raiane, a tendência é de que esse El Niño vai ganhando força. Ele começou oficialmente na última quinta-feira, então bem recente, né? Apesar de a gente já ter ouvido falar dele faz tempo, ele começou realmente na quinta-feira, quando a Agência de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos emitiu um boletim, né, atestando o início do El Niño. E isso por quê? Porque a gente precisa ter uma certa anomalia de temperatura das águas do Oceano Pacífico na região central dele, região equatorial. Ela precisa estar mais do que meio grau acima da média. E semana passada bateu 0,7, até um pouco mais, né? E essa semana, na segunda-feira, já estava 0,9, quer dizer, quase 1 grau, e ele entre meio e 0,9 é fraco. Então, a gente está começando com ele fraco, mas ganhando força rápido. Então, nas próximas semanas, ele já deve
passar para o moderado, que é de 1 grau a 1,5 grau. E as previsões indicam que ele vai continuar ganhando força nos próximos meses, devendo chegar no seu pico no final do ano, com temperaturas provavelmente próximas dos 2 graus acima de zero, que é uma categoria entre forte e muito forte. Bom, quais são as influências, os impactos disso no Brasil? O El Niño ele costuma causar seca na parte norte, nordeste do Brasil, até o meio ali do centro-oeste e do sudeste. Dali para baixo, principalmente na região sul do Brasil, a gente costuma ter em anos de El Niño chuva bem acima da média. A gente lembra do grande desastre na região sul, lá no Rio Grande do Sul, 2 anos atrás, que foi justamente logo após um grande evento de El Niño. Aquele lá ficou com a força entre moderada e forte, né? Esse pode, inclusive, ser um pouco mais forte. Agora, isso quer dizer que os impactos vão ser maiores? Não necessariamente. Tem outros moduladores do clima no planeta, tem o Oceano Atlântico que está um pouco diferente, e tem também a questão de como as cidades estão preparadas, né? Porque o mesmo evento de chuva, 2 anos depois, a gente espera que as autoridades tenham se mobilizado, tenham melhorado a preparação para lidar com esses eventos extremos de chuva. Mas é um risco. Então, a gente torce para que não aconteça, mas é preciso estar preparado para o pior que pode acontecer. Giovanni, só para a gente finalizar, apenas o anúncio do fenômeno El Niño já colocou vários setores em alerta, né? Entre eles o próprio governo federal. E você tem participado de reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é um dos setores que pode ser mais impactado pela influência desse fenômeno climático, como você disse, que aquece as águas do Pacífico. Eu pergunto para você, essa previsão, pelo que vocês têm conversado, do El Niño, pode impactar no bolso do consumidor, ou seja, nas tarifas de energia elétrica? Sim, Eduardo, porque se tem pouca água nos reservatórios e previsão de pouca chuva, então essa energia custa mais caro, porque é necessário economizar essa água dos reservatórios, que é energia hidrelétrica, e acionar as termoelétricas para gerar energia. E as termoelétricas têm uma energia mais cara, por isso a energia fica mais cara no bolso do consumidor. A curto prazo, não tem expectativa que isso aconteça, mas o El Niño, o último El Niño que a gente teve entre 2023 e 2024, ele causou uma seca em 24, uma seca histórica. Na Amazônia, uma seca extrema, mas se a gente considera o Brasil como um todo, a gente teve a maior seca desde uma série que foi estudada pelo CEMADEM desde 1950. Né? Então, apesar do extremo de chuva no Rio Grande do Sul, no resto do Brasil ficou muito seco e muito quente. Né? Foi, no planeta como um todo, foi o ano mais quente, desde o período pré-industrial, o ano de 2024. Então, se esse cenário se repete esse ano, e a gente fica com pouca chuva, muito calor, então os reservatórios são usados para produzir energia, né? A água baixa, e aí a gente poderia vir a ter a energia mais cara, Eduardo. Fora as outras complicações, né? E a gente vai acompanhando agora com o início desse El Niño, deve perdurar pelo menos pelos próximos 7 meses. Muito obrigado mais uma vez por sua contribuição. Você é sempre bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Como disse a Rai, explica de uma forma que a gente entende quando fala de previsão do tempo e clima. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Dalif. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rayane. Sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. Valeu. Um abraço para você.